Olha, o Bruno Guedes, blogueiro da ESPN-FC, tá com a gente aqui no estúdio, já chegou. Deixa eu cumprimentar o Bruno. Tudo bem? Como é que você tá, cara? Prazer ter você com a gente agora aqui no estúdio, né? Já participou por telefone, tudo. No estúdio do Rio. No estúdio do Rio de Janeiro, agora aqui em São Paulo, em loco. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Toda a produção, Celso, Rafael, Marra. Que legal estar aqui, pô, um dia de vitória, né? Um dia de vitória, né? É o blogueiro do Vasco. Se tivesse que escolher um dia, acho que o dia era hoje, né? Aproveita que não tá fácil. 3 gols, é isso aí, né? Olha, eu sei que você não é psicólogo, não, né? Não. Mas você consegue entender o que se passa na cabeça do Dagoberto? É difícil, né? Já se falou muita coisa sobre o Dagoberto desde a chegada dele no Vasco. Se falou até na possibilidade dele voltar para o Cruzeiro, do Vasco devolver. Não sei se ele chegou e percebeu que não era bem o ambiente que ele queria estar. E praticamente não joga, se lesiona, quando volta é expulso, toma cartões amarelos em sequência. Até acrescenta ao time, né? Porque cá entre nós o time é muito fraco. Então ele acrescenta, o Herrera acrescenta, o Andrezinho contra o Grêmio, que não brilhou, mas ele já conseguiu jogar um pouco melhor. Agora, é difícil saber o que acontece com ele dessa motivação. É um cara que reclama de estar na reserva e quando tem a possibilidade de entrar num time onde ele vai ser titular absoluto, ele não consegue se firmar. E hoje era um dia para falar só venceu, tem uma mudança, será que o Anderson Salles, tal. O Riascos cabeceou no lance do gol, o Herrera fez... Era um dia para falar disso. Deu uma apagada nesse bom resultado do Vasco para se discutir o que acontece com o Dagoberto. Eu acho, inclusive, que ele vai ter menos chances no time por causa disso. Porque o Vasco estava ganhando de 3-1, no momento que você toma um segundo gol ali, era desesperador para o Vasco, né? E aí conseguiu, perde um jogador, você joga minutos finais com um a menos, mas eu acho que o Celso talvez pense um pouco menos na possibilidade do uso do Dagoberto, mas até porque o Vasco continua buscando um atacante, né? Tá procurando um cara mais de área para o lugar do Gilberto, mas talvez o Dagoberto perca nessa disputa aí para o Herrera, até para o Riascos, que vai ficar marcado por aqueles 3 lances contra o São Paulo, mas é um jogador que acrescentou o time do Vasco. Sim. Bota uma correria, ele é um pouco afobado e tudo mais, mas tem funcionado bem no time do Vasco. Eu acho que o Dagoberto vai ser banco e daqui a pouco começa a reclamar de novo de estar no banco de reservas. Agora, pode ser uma expulsão que gere não apenas um jogo, né? Dependendo do que for interpretado, do que tiver na súmula. É agressão. A gente sabe, não é? Agressão. Pode ser que o Dagoberto pegue mais do que um jogo só. E, aliás, o Salvio Spínola está com a gente aqui. Tudo bem, Salvio? Tá chegando, hein? Pô, vai que chega 11 horas da manhã, Salvio. Bom dia, William. Bom dia, companheiros. Bom dia ao Fã de Esportes. Indiscutível, né? A expulsão do Dagoberto. Cartão amarelo com 1 minuto do segundo tempo e depois com esse braço no rosto. A arbitragem do paulista Thiago Duarte, que colocou na súmula, William. Colocou no relatório que ele já tinha cartão amarelo e dá um tapa no rosto, mas por ser cartão amarelo, penso eu que o tribunal tem que dar só uma automática para o Dagoberto, porque o Thiago colocou que o jogador atingido não precisou de atendimento médico, ficou no jogo, tudo isso ajuda na hora do tribunal. A tendência é que seja somente uma automática. Eu quero acionar mais lances com você do jogo, Salvio, só antes para não deixar passar batido. Eu achei legal a postura do Celso Roth na entrevista, olha, né, porque vem aquele, 3-1 no América, e o Celso falou o seguinte, olha, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, 2 jogos, 2 competições completamente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tivemos uma vitória, mas ainda tem que recuperar no Campeonato Brasileiro. Acho que foi interessante para não se criar uma expectativa, 3-1, finalmente, 3 gols e tudo, e de repente subir um pouquinho, né? Colocou as coisas no devido lugar. Acho que foi importante para o Celso Roth. Resta saber se a presidência vai referendar hoje Eu acho que não, né? Porque pode dizer que a opinião não é essa e o Celso Roth vai ter que apresentar uma opinião. Aliás, está tudo bem com ele lá? Não exatamente, né? Até ontem houve um comentário aqui de que ele estava tranquilo, mantido no cargo. Mandei uma mensagem no Twitter aqui. Não há intenção de demitir o Celso Roth por resultados, mas se fala nos bastidores de uma guerra política de quem manda mais no futebol do Vasco. Nessa guerra, de um lado está o filho do Eurico, que também se chama Eurico, e do outro, Zé Luiz Moreira, vice-presidente de futebol do Vasco. E, a princípio, o Euriquinho, como ele é conhecido, comandava as contratações do Vasco,
indicava nomes, ia atrás, negociava, e os primeiros reforços vieram ali da interferência dele. Agora ele entrou de vez no futebol, entrou inclusive no vestiário na semana passada e pediu para a comissão técnica sair, conversou com os jogadores e o Celso Roth ficou incomodado com isso. Tem também um racha no departamento de fisiologia. Nossa! É muito racha no Vasco. Fisiologia tem um racha. Pois é. Não pode, ali não pode. Que assim, o torcedor vascaíno comemora algumas vitórias. Assim. Por exemplo, foi a contratação do Falcão para o Fut7. O torcedor vascaíno jogava isso como se tivesse chegado o Falcão para jogar futsal. E passou a comemorar o departamento o CAPRES, que eles chamam, o departamento de recuperação física. Os jogadores da NBA que vieram se tratar no Vasco, isso virou um motivo de orgulho maior do que título O respeito estadual. voltou. O respeito voltou. E aí já começou a ter alguns problemas ali também de gerência. Acho que o Celso Roth não utiliza tanto o departamento como o Doriva utilizava antes e como é a intenção da diretoria que use. Então começa algumas coisas em volta a deixar o ambiente um pouco mais conturbado. E aí quando a vitória não vem, quando o time está ganhando, essas coisas se ajeitam aqui, todo mundo aperta a mão e conversa, tudo ok. Mas os resultados não estão vindo e aí começa a ficar... essa informação eu não recebi diretamente de fonte, mas eu cheguei a ler, alguns veículos do Rio publicaram que o Roth pensou em entregar o cargo. Então, acho que a situação dele não é tão confortável como se parece. Tranquila como a Em que gente momento, imagina. Bruno, ele pensa em entregar? Depois dessa reunião, depois desse momento que o filho do Eurico pede para ele sair para ele e os auxiliares dele saírem do vestiário. Isso é o que vem sendo publicado no Rio. Então, não sei se ele chegou realmente a pensar ou se houve algum conflito ali mais forte. Isso depois do Grêmio, do jogo do Grêmio. Isso antes do jogo do Grêmio. Essa reunião foi na 4-0. sexta-feira. Entre Foi depois do Chapecoense e 4-0. Grêmio. Não, depois do jogo do São Depois Paulo. do São Paulo. Do São Paulo. Teve uma conversa dura no vestiário do Vasco. Salve, o que temos aí do jogo do Vasco? Até o Rafael Oliveira falou do gol logo no final do primeiro tempo do Vasco e o técnico do América reclamou. Vamos mostrar aqui, ó, foi numa cobrança de falta. O Roberto Fernandes, no final do primeiro tempo, reclama bastante disso aqui. É importante nós conversarmos, né? O árbitro dá aqui, ó, 2 minutos de acréscimo. Tá aqui, ó, no detalhe. 2 minutos de acréscimo e a cobrança dessa falta, 47 minutos e 9 segundos, né? Isso. Parece a discussão. A bola vai para escanteio para o Vasco já com 47 Chega, e 13. Né? E aí a cobrança do escanteio, quando tem a cobrança do escanteio... Já é 47-40 quase. Exato. Sai o gol do Herrera já com 47 e 36, 47 e 40. No final de semana, William, nós discutimos aqui aquele famoso gol do Luiz Fabiano no final do jogo, que o árbitro acabou o jogo na área, com a bola em jogo, né? Eu concordo com o árbitro, porque dentro do texto da regra, isso permite. O Celso até fala, o árbitro só não pode parar o jogo, pela regra, quando é cobrança de pênalti. Mas é bom senso deixar o jogo seguir. O que diz a regra? Isso é o tempo mínimo que o árbitro tem que dar. Nesse momento, pode deixar o jogo seguir, sim, até por uma questão de bom senso. O que falta? Critério uniforme. O que falta? Todos os árbitros adotarem esse mesmo procedimento, porque assim é na Europa, assim é o futebol inglês, assim é o que adota. O árbitro dá 2 minutos, tempo mínimo, não significa que ele tem que acabar com 2 minutos. O América reclama, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais nos acostumarmos com isso. Quem toma o gol não gosta, mas quem faz, gosta. Verdade. Então, esse é o ponto que eu trouxe aqui para destacar e queria discutir com vocês aqui o lance do pênalti. Tá. Está aqui o árbitro, Thiago Duarte Peixoto, posicionado aqui, Celso Roth reclamando. Quem está agarrando? Eu não vejo o lance como pênalti, William, porque está aqui, ó. Os 2 jogadores se seguram. A gente vê o atacante do Vasco segurando o zagueiro do América. E aí ele cai, não vejo movimento suficiente para derrubá-lo. E isso é Copa do Brasil. Se dois gols de diferença, como o Celso disse, na Copa do Brasil é pouco, né? Imagina com um lance de pênalti que praticamente interferiu. Porque ó, o jogador da América não chega a fazer o movimento para derrubar o jogador vascaíno. Não vejo isso como pênalti, vejo isso como uma jogada normal e foi o critério do árbitro durante todo o jogo e aqui ele marcou esse pênalti. Perfeito, Salvador. Pênalti para vocês? Sem muita... Minha dúvida é quem marcou o pênalti. Se foi o árbitro ou se o Bandeira sinalizou Foi o a árbitro, falta. não foi o Bandeira, foi... Porque se fosse o Bandeira, poderia ter essa dúvida de ele não ter visto o jogador árbitro do tá ali, Vasco ó. puxando. Aqui, no detalhe, ó.
Tá aí. Foi Marcando. Foi o Celso Rotti que marcou o pênalti. Tá lá, ó, lá. Antes do cara cair. Já tá Temos uma privilegiada, né? Nossa, foi ele. Eu não foi daria, não. Ele é aquele árbitro que ficava atrás do gol ali, tá fazendo a função. Tá trabalhando, então. Tá trabalhando, lógico. Copa do Brasil é assim, William, né? Um erro de arbitragem, um lance interfere Custa muito diretamente no caro. resultado. Classificação. Cara. Por mais discutível que possa ser, na nossa transmissão, inclusive o próprio Mauro Galvão esteve na transmissão da ESPN, até discutimos um pouco sobre esse lance, até de algumas faltas desnecessárias. E pelo critério que o árbitro adotou no primeiro tempo de não marcar falta, aqui por ser penalidade, isso aconteceu muito fora do campo que o jogo seguiu. Então não vejo como pênalti isoladamente e nem pelo que ocorreu no jogo inteiro. Perfeitamente, Salvio. Brilhante, você chegou tarde e vai embora cedo. Parabéns, viu? Chegou só isso hoje. Um abraço. Valeu, Salvio. Um abração. Vamos às entrevistas dos vascaínos do pós-jogo. Precisábamos de una victoria, independientemente que quién faz esse gol. Acho que o importante é ganhar, sumar vitória que estávamos precisando. Então, agradecido a Deus, sobretudo, que pudimos ganhar esse jogo. Fizemos o gol, né? Voltamos a errar e pagamos um preço. Agora é um jogo de 180 minutos, foram os vencedores nesses 90. Agora é trabalhar para o jogo dentro de casa. De volta. Bom, viramos a chavinha aí, saindo do Vasco, vamos para o outro Carioca, que se deu bem, sim, na rodada, se classificou, o Flamengo venceu o Náutico por 2-0 fora de casa. E a gente lembrando, né, o primeiro gol do Jorge e o segundo do Guerreiro em 2 jogos com a camisa do Flamengo. Ufa, o Cristóvão respirou aliviado. Foi importante o resultado para o Cristóvão, importante para o Flamengo, embora sempre fique aquela discussão, né? Se fosse eliminado, é para a Sul-Americana também. Mas, enfim, era importante, era fundamental para o Cristóvão. Agora, sem querer ser chato ou repetitivo, eu acho que eu vou usar isso para todos os times, eu acho, né? Hoje. Não foi uma grande atuação do Flamengo. Não, o Flamengo teve dificuldades ali, foi o lance do Jonas, né? Que teve uma luxação no cotovelo ali. Foi bastante feia a queda dele. Ele acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo. Com a entrada do Marcelo Cirino, o time teve a configuração que eu imagino que vai ter na maior parte dos jogos daqui para frente. O Emerson com essa boa finalização de fora da área, mas o Flamengo que não conseguiu criar muita coisa, no segundo tempo correu sérios riscos enquanto estava 1-0 o jogo, e no melhor momento do Náutico, o Flamengo consegue chegar ao gol num contra-ataque, justamente na maior pressão do Náutico. Então acho que é um 2-0 exagerado pelo que foi o jogo. Mas o Flamengo contou com o Guerreiro fazendo gol, com o Guerreiro de novo servindo como pivô muitas vezes, mas com alguns velhos problemas também. A dificuldade para fazer essa bola chegar à frente, o excesso na bola longa e tudo mais. Eu quero só fazer justiça aqui, porque eu não sei se o Marra já captou o que eu vou falar. Já falei com o Rafael sobre isso. Né? Goleiro? Pois é. Sim. No final de semana a gente tinha falado do César, que é um goleiro que, pelo que nós vimos na base, tinha ou tem um bom futuro pela frente, mas que vinha passando certa insegurança no gol do Flamengo, falhando em alguns lances, saída de gol e tudo. Ontem, o César foi ótimo. Foi bem mesmo. Principalmente depois do segundo gol do Flamengo, quando o Náutico foi para cima, criou várias oportunidades e o César apareceu. Foi a melhor partida do César com a camisa do Acho até Flamengo. que antes do segundo gol também. Exatamente. A gente viu o lance do segundo gol, por exemplo, agora. Impecável. O lance começa num chutão da defesa do Flamengo, porque era a pressão total do Náutico. E era para continuar sendo a bola do Náutico. Só que o erro no domínio no meio-campo, no domínio, na tentativa de afastar, espirra o chute ali, bola vai para o outro lado, cai no pé do Cirino, que puxa bem o contra-ataque, e aí méritos também para ele, pela velocidade no contra-ataque. E a saída do Jonas acho que acabou sendo um mal que veio para bem. Sim. Porque com a entrada do Cirino, o Cristóvão foi forçado a mudar a configuração do time dele, né? Isso explica muito, esse estilo do Flamengo explica muito por que joga melhor fora de casa. É um time que quando tem que tomar a iniciativa tem dificuldades. Né? Sim. E ontem acabou pesando, o Marra tinha levantado, acabaram pesando também os desfalques na defesa do Náutico, né? O Náutico bem esfacelado Sem no Ronaldo setor Alves, defensivo. sendo obrigado a colocar o Felipe Souto de lateral. Isso acabou pesando no resultado final do jogo. Bom, e o Guerreiro só ratificando aquilo que a gente já imaginava, né? Vamos colocar imagens do Guerreiro aí no jogo. Só ratificando aquilo que a gente já sabia, que quando ele chegasse a coisa ia mudar ali na frente. Média de 2 jogos, por 2 jogo, gols. por enquanto. Aproveitando mesmo as oportunidades, é o que lembrava aí o Rafael. E não só Além isso. dos gols, o pivô, a participação no jogo. O que ele incomoda é um absurdo, né? Muito.
Porque você sabe que se ele virar uma bola, se ele dominar, ele tem recurso para criar alguma coisa que vai te dar problema, né? Então o zagueiro tem que ficar ligado 100% do jogo. Não pode dar espaço, não pode deixar ele fazer, não pode deixar ele participar do jogo. E sobre o Guerreiro, é interessante como a gente, olhando para o futebol brasileiro, como no Brasil não se produz centroavante com uma qualidade, uma tranquilidade de presença no jogo por 90 minutos. A gente viu ontem o Gignac, no jogo do Tigres, em que pese o físico dele, por estar terminando uma pré-temporada com o Tigres, a diferença que ele tinha, quando ele recebia a bola, do jeito que a bola vinha, ele conseguia parar, dominar e distribuir. E a gente no Brasil, a gente conta nos dedos, né? O centroavante que consegue ter uma participação e uma leitura de jogo tão boa como tem o Guerreiro, como tem outros jogadores fora do país. Quase todos no Brasil são de fora do Brasil. Verdade. É verdade. O Jorge, que a gente já havia falado que ele teve um bom começo aí na equipe profissional, jogador da base do Flamengo, que a gente mostrou aqui, lembrei, na Copa do Brasil Sub-17 ainda em 2013, também na Copa São Paulo dessa temporada. A gente questionou a última participação, que foi no domingo, né, na derrota para o Corinthians. A gente tem imagens aí dele ainda jogando no Sub-17 do Flamengo. Ontem, além do gol, evidentemente, muito boa participação. Tinha aquela dúvida do Armeiro, né? O cara mais experiente, pagou uma grana para trazer o cara e tudo. E de repente o Jorge vai ganhando essa posição. Acho que foi legal o momento para o gol dele também, até por ter sido um gol importante, porque ele falha no lance do primeiro gol do Corinthians no fim de semana, né? E claro, eu nem vi muito ir para esse lado de cobrança em cima dele, mas acho que é importante essa recuperação com um gol logo na sequência, porque ele vem mostrando potencial. Tanto vem jogando bem e dando boas demonstrações disso, que o próprio torcedor deixou essa questão de uma falha que vai acontecer de vez em quando, de lado. Então, foi na verdade, uma maneira para coroar esse bom início dele com o Flamengo. Tem sido bastante justo, inclusive, ter a manutenção do Jorge na lateral. E uma falha distribuída ali, amenizada, né? Pela péssima partida do Ayrton, pela direita, que ontem foi reforço do Flamengo, o Ayrton. Ele não pôde jogar, porque ele tinha jogado pelo Palmeiras, né? Então a defesa inteira do Flamengo falhou muito, né, Rafa? Não só o garoto. Aí ajudou a distribuir a carga. E ontem realmente ele foi bem. Mais uma vez foi bem. Entrevistas lá na Arena Pernambuco. Hoje a gente fez uma grande partida. Acho que o mais importante era ganhar hoje. Acho que no primeiro tempo eles saíram a pressionar. A gente soube manter o jogo e graças a Deus no segundo tempo melhoramos muito e conseguimos fazer os 2 gols. Eu estou me sentindo bem, cada dia me acostumando com meus novos companheiros, me adaptando a eles, ao novo grupo, ao novo corpo técnico, à nova equipe. Então acho que estou feliz por as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero e meus companheiros estão me ajudando, né? Feliz demais pela atuação não só minha da equipe, também o grupo está mostrando o quanto é forte. Eu venho me preparando já há 8 anos dentro desse clube maravilhoso, então quando ele me chamou, eu estava completamente preparado, vim de um mundial, de uma competição muito forte, então vim preparado para isso, já sabendo que a primeira oportunidade que eu tivesse era para me abraçar e como eu estou fazendo agora. Uma vitória como essa, que era importante, decisiva, né? A Copa do Brasil, os jogos são eliminatórios, então a gente precisava buscar o resultado e aí conseguindo. E dessa forma, isso ajuda bastante. Nós estamos na tentativa de manter essa regularidade em termos de vitórias. Vamos buscá-la e em isso acontecendo, essa equipe ela vai dar assim, bons frutos. Lembra quando você ia jogar bola, né, a pelada com os amigos, o cara leva a bola, o dono da bola tem que jogar, tem que participar do time. Aqui tem um cara que é mais que o dono da bola, é o dono do campinho, que é o Rafael Oliveira. Vamos pro seu campinho aí, Rafa. Vamos lá pro campinho. Não, a ideia é mostrar que o Flamengo, embora o discurso seja o de 3 volantes, o esquema não muda, muda a característica do time. E isso aconteceu ontem com o jogo em andamento, inclusive, depois da substituição. O Flamengo tem jogado dessa forma, se a gente pegar o jogo de ontem, né, com o Emerson, que começou pela direita, chegou a inverter com o Everton em alguns momentos, o Everton pela esquerda e o Guerreiro na frente. E no meio-campo, o Jonas tem sido o cara da saída de bola, o volante mais preso à frente da defesa, o Cáceres pela direita, o Canteiros pela esquerda. O Canteiros é o cara que vai dar um pouco mais de qualidade para fazer essa bola circular pelo campo. Contra o Inter, por exemplo, funcionou muito bem, o Cáceres fez um ótimo jogo.
Mas tem uma questão de característica. Ele é um jogador muito mais marcador, até para essa função de atuar mais recuado, do que exatamente o de dar suporte pelo lado para um momento do Emerson atacando, para virar um cara construtor ali de jogada. Não é exatamente a do Cáceres. Então, o Flamengo acaba sendo um time, na maior parte do tempo, disso, né? Bola longa, zagueiro, toca a bola de lado, bola longa. E o Guerreiro tem mostrado uma capacidade enorme para ser esse cara, que prende a bola lá na frente. Foi o que funcionou contra o Inter, a gente tinha destacado isso na semana passada, inclusive. Ele prende a bola, dá tempo para aproximação do Everton de um lado, do Emerson do outro. O que acontece durante o jogo? A lesão do Jonas. Entra o Marcelo Cirino, na vaga do Jonas. Muda o esquema? Não exatamente. O Marcelo Cirino entra para jogar pela direita, o Emerson vai para o lado esquerdo, o Everton passa a jogar por dentro, o Cáceres recua, o Canteiros vem para cá. O esquema é o mesmo. O que muda, posicionamento, as peças. Então você mantém a maneira do time jogar em termos de posicionamento, mas passa a ter uma dupla mais capaz de fazer essa transição. O Canteiros pelo passe, o Everton pela projeção que pode ter em alguns momentos. Ainda não é o ideal para fazer o meio-campo funcionar e ser criativo, mas fica um time um pouco menos dependente da bola longa, porque na teoria tem um pouco mais de capacidade para isso. O gol sai de um contra-ataque do Cirino puxado pela direita para o Guerreiro. O time provavelmente vai ser com esse trio daqui para frente. Mas o que eu queria falar era exatamente isso. Como a mudança de característica pode acontecer sem exatamente uma mudança tática. Até em cima disso. Para mim, o problema não é você falar que o Flamengo joga com 3 volantes. O problema é você falar da qualidade e da característica dos caras que compõem esse trio. Você pode ter exatamente esse mesmo desenho e ter um jogador que vai fazer a bola circular, que vai fazer o time se sentir à vontade para criar diante de uma defesa fechada, algo que o Flamengo ainda não tem. Por mais que nessa formação, depois da saída do Jonas, não pela saída dele, mas tenha passado a ter um meio-campo de maior mobilidade. Ainda foi um Flamengo pobre em termos de criação, mas que tem essa explosão dos 2 caras pelos lados, que chegam à frente com facilidade, e claro, o Guerreiro, que tem um ótimo início com o Flamengo. Legal, Rafa. Preciso me despedir do Bruno Guedes, mas tem uma última informação aí, né, Bruno? Eu falei da busca do Vasco por jogador ainda. O Vasco está atrás de um meia e um atacante. Desistiu de procurar no mercado brasileiro. Tentou o Cárdenas, tentou o Michael Suel, sondou Júlio Batista, Borges, mas nada aconteceu. E está tentando nomes no mercado internacional, principalmente América do Sul, e também de olho na Europa. O problema é a grana para pagar rescisão de jogador, a transferência do jogador. Alguns jogadores chegam a acertar salário, mas na hora de fechar com o clube, aí está encontrando muita dificuldade. E assim, a busca é desesperada. O Vasco está num ritmo desse, desesperado para encontrar reforços para ver se consegue melhorar a situação do Brasileirão. Júlio Batista, precisa de desespero mesmo. Que ainda está machucado. Ainda está machucado. Bruno, obrigado pela tua participação. Filho. Venha mais vezes, viu? Telefone, estúdio no Rio, aqui, Só sinal chamar. de fumaça. Participe com a gente que é sempre bom, viu? As principais notícias da manhã dessa quinta, que você já viu, ainda vai ver ou vai rever nesse bate-bola. Vamos lá. Palmeiras salvo por Jesus. Não precisou ir para os pênaltis contra o Asa. É um time com muita fé. Continuando nossa pegada religiosa, São Jorge, hein? E o Flamengo agradece pela graça alcançada e avança às oitavas da Copa do Brasil. Vasco vence em São Januário e abre boa vantagem contra o América. Tá inspirado hoje. Aí não, ó. Valdívia vai às redes e Inter fica a um empate da decisão da Libertadores da América. Mas pro torcedor do Inter tem um Judas aí, né? Rafael Sobis. Nossa. Boa, boa! Ah, improviso. Daqui a pouco vamos esquentar a partida entre o líder Atlético Mineiro e o Corinthians pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, né? Essa Melhor parar do por Judas aí. é genial. Foi a... Eu vou Legal. morrer frustrado de não ter feito esse trocadilho. Olha... Tchau, Bruno. Eu não vou me conter. Que Foi no coisa. improviso, né? Tinha que fazer alguma Porque o coisa pessoal ali, né? não sabe, mas no intervalo isso é quase uma competição. Sim, muito o negócio. bom isso. Aliás, diga-se de passagem, né? Entre principalmente o Zelt e o Mário Marques. São mestres nisso, né? Não, mestres. mas hoje Eu tô você... engatinhando Eu ainda não chego a tanto, né? Ele é mas Celso você tá- 1, o Zelt, eu sou 2. Isso. Eu fui intimado a não publicar nada no blog. Não faz isso, por Foi um favor. termo que eu tive que assinar antes. Esse foi um Não dá voz trocadilho pra na esse tipo de marra. coisa.